todos aqui mais uma vez no nosso canal para poder falar sobre a aula dinâmica que nós fizemos em sala ontem, né? Na quinta-feira. Eu mandei já um material para vocês e fiquei de explicar melhor sobre esse trabalho dinâmico que nós fizemos, tá? Tudo agora vai fazer um pouco mais de sentido. Nós estamos no Direito Civil 1, tratando sobre teoria geral do direito civil. Fizemos a apresentação de 6 aulas, com 6 temas, onde nós começamos a introduzir no Código Civil para que possamos entender mais ainda os termos técnicos e jurídicos e assim construirmos uma maturidade jurídica, uma maturidade acadêmica e avançando nas demais matérias, tá bom? Eu coloquei aqui o caso hipotético. A situação é: um homem deseja alugar um imóvel em completo estado de abandono para residir com sua família, esposa e filha menor. O proprietário faleceu 1 ano após a assinatura do contrato e, após 10 anos, sua família ajuizou uma ação de despejo com cobrança. Ocorre que o locatário está preso, a esposa internada por dependência química e a filha casada residindo no imóvel com 3 crianças. Dinâmica: petição inicial, grupo A, e contestação, grupo B, peças individuais, ou seja, cada aluno faz a sua peça. Quem está no grupo A debate sobre o caso hipotético, busca a sua ideia, coloca no papel, escreve e me entrega. Quem está no grupo B coloca debate no grupo, lê a questão da situação no caso hipotético, faz uma defesa, coloca no papel individualmente e me entrega. O objetivo dessa dinâmica é fazer com que o aluno, com base no caso hipotético, elabore uma petição inicial e contestação, identificando o conteúdo das aulas 1 a 6. Não será exigida estrutura de petição inicial e contestação, mas o link entre o conteúdo dado em sala de aula e o raciocínio lógico da petição. O grupo A requer, o grupo A vai pedir, o grupo A vai para cima pedindo seus direitos. E o grupo B se defende, vai argumentar e vai contrariar aquela tese levada ao processo pelo grupo A, tá? Essa dinâmica, ela traz justamente esse objetivo. Como na sala de aula, algumas alunas falaram comigo: professor, eu estou entendendo, mas eu não consigo botar no papel. Esse travamento é muito normal, principalmente para vocês que estão começando agora no segundo período. E aí a ideia é destravar a cabeça, é destravar esse raciocínio, é destravar esse problema de colocar no papel aquilo que a gente já sabe. Isso vocês vão precisar trabalhar na cabeça de vocês até o final da faculdade, tá? Então, eu acredito que nós conseguimos atingir já esse objetivo, o destravamento da cabeça com relação a botar no papel aquilo que a gente assimilou durante as aulas, tá certo? Então, eu falei para vocês que eu ia mandar uma mensagem no vídeo, né? A mensagem é justamente essa. Agora, eu estruturei esse material da aula 1 até a aula 6, destaquei os tópicos que têm mais relação com o caso concreto. Não quer dizer que esses tópicos irão cair na prova, não é não, tá? Vejam bem, os tópicos que eu destaquei são aqueles que aparecem na dinâmica que nós fizemos na aula de ontem. E aí eu vou fazer um debate sobre eles aqui para que possamos compreender melhor o objetivo dessa dinâmica, tá? Não se exige a estruturação de uma petição inicial, nem de uma contestação, mas sim a forma como vocês vão colocar no papel todo o conteúdo que vocês aprenderam até hoje na matéria de Direito Civil 1, beleza? Sobre uma outra mensagem que eu tenho que passar para vocês. Fiquei de mandar um modelo de petição inicial, decidi não fazer. Por quê? Qual é a minha ideia? Não é o momento de vocês agora. Eu vou gravar um vídeo e vou trazer um caso para esse vídeo que eu vou gravar, colocar na tela, como está aí para vocês, essa estrutura teórica para consulta, tópicos das aulas para identificarmos o caso hipotético. Vou colocar um caso concreto assim, vou ler o caso concreto. É a ideia que eu tenho para fazer. Se eu não conseguir fazer hoje, eu faço amanhã, mas eu espero enviar para vocês na próxima semana. Caso concreto lá, e na hora eu vou abrir o Word e vou construir uma petição inicial junto com vocês e vou dizendo, ó, aqui eu vou colocar o direcionamento para tal lugar, por quê? Por causa disso, os princípios, tal. Eu tenho que qualificar autor e réu por quê? E eu vou explicar como é que eu faço a introdução de um assunto, como eu vou falar dos fatos, fundamentos, partes, enfim.
eu vou explicar como se faz uma petição inicial, vou construir uma petição inicial do zero e vou subir no canal do YouTube. E aí eu vou mandar um material padrão, modelo, para vocês terem salvos no computador. Depois eu vou gravar uma outra aula explicando como você faz uma contestação justamente desse caso concreto. Eu vou botar o caso de novo, vou ler, e aí eu vou construir do zero uma contestação. Vou mandar esse modelo para vocês também. Isso vai ficar liberado no meu canal. Isso vai agregar no conhecimento de vocês, não tem nada a ver com a ementa da faculdade, porém, vamos trabalhar para vocês avançarem o máximo possível dentro da vida acadêmica de estudante de direito, tá certo? E aí, eu tenho certeza que vai ajudar na evolução de vocês. Então, bora lá. Aula 1, como eu falei, os tópicos que eu posso encontrar no caso concreto da aula 1 foi aplicação da lei, o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vocês precisam saber que para construir uma ação judicial, inicialmente vocês estão buscando a aplicação legal, a aplicação da norma legal, a aplicação da lei. O artigo 5º fala isso, ó, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais às que ela se dirige e às exigências do bem comum. Nós estamos tratando de fins sociais, nós estamos tratando de relação interpartes, relação de pessoas, e nós buscamos recuperar aquele bem imóvel que é da família do falecido para o inventário, ou, na verdade, se quitar o que deve-se de aluguel. Dá para se fazer uma negociação dentro do processo, um acordo, para se não haver o despejo, sim o pagamento e a continuidade do contrato de locação. Nós temos como fazer isso também. Eu tenho um processo aqui de ação de despejo e cobrança, que eu estou pela parte autora, e a parte requer se manter no imóvel, né? Então, estou negociando a proposta de pagamentos atrasados e aí continuar com a residência, né? com a atividade do contrato, não a execução do contrato de débito, né? De locação conforme o débito que foi gerado durante aquele período. Mas a continuidade do contrato eu posso manter. Ou não, eu posso não aceitar a proposta de acordo, continuar com a ação de despejo e esperar o juiz decidir até o final. Falamos sobre ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada, na aula 1. Eu destaco para vocês aqui o artigo 5º da inciso 36 da Constituição. A lei não prejudicará o direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Desta mesma maneira, a Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro menciona no seu artigo 6º o caput da seguinte maneira: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O legislador quer dizer aí o seguinte: se eu tenho um ato jurídico perfeito, um direito adquirido e uma coisa julgada, ou seja, eu falo de coisa julgada quando a matéria da ação, quando o objetivo principal da ação, quando o objeto da ação é julgado pelo juiz, é superada todas as instâncias de recurso, não cabe mais recurso, e aí eu tenho o trânsito da coisa julgada. Não tem como modificar mais essa matéria não pode ser rediscutida, tá certo? Então, eu falo que eu tenho um direito da coisa julgada, que essa matéria não pode ser rediscutida. Quando eu tenho um ato jurídico perfeito, eu não tenho violação de norma, eu tenho produção de efeitos jurídicos, então eu tenho um ato completamente perfeito. Ele não vai ser anulado, ele não pode ser anulado de maneira alguma, ele está perfeito, ele está de acordo com a lei. Tá? E se eu tenho um direito adquirido, eu tenho que exercer esse direito, porque ele é adquirido, eu não perco esse direito. Então, eu cito 3 situações que não podem ser mudadas, que não podem ser atingidas, tá? Por qualquer outra norma ou por qualquer pessoa que tente entrar e modificar aquele direito que já foi adquirido por uma determinada pessoa. Eu posso citar esse exemplo aqui porque tem a ver com o nosso caso concreto. Se eu falo de um falecimento, eu falo de direito sucessório. Se eu falo de direito sucessório, eu posso trazer uma questão de um direito que esses herdeiros têm adquirido para deter da posse direta ou indireta daquele bem. E aquele bem está de posse de terceiros que não estão cumprindo o contrato de locação.
Então, essa família, esses herdeiros, têm o direito de buscar judicialmente, através de uma ação de despejo e cobrança, a retomada daquele bem. Ou não, se houver algum recurso, mas pelo menos tem que haver o pagamento daqueles aluguéis atrasados. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido esse raciocínio e que qualquer dúvida vocês me enviem pelo WhatsApp ou postem aqui embaixo nos comentários do vídeo, tá certo? E se você não é nosso aluno, né, não está com a gente na sala de aula, nosso colega de turma, e queira participar do grupo, da comunidade, mandem mensagem para o suporte que eu coloquei aqui, suporte do escritório, que aí nós entramos com você na comunidade e você também tem direito a pegar todos esses materiais sem custo nenhum, tá certo? Antônio, espero a sua petição, beleza? Pode mandar por e-mail, não precisa ser agora, na próxima semana a gente conversa, acompanhe esse material, que vai ser bom para você. Se você quiser, você pede para alguém mandar as perguntas também por áudio, tá certo? Pega meu WhatsApp e fica à vontade, nós estamos aqui para poder estudar juntos e construir juntos, beleza? Adorei a participação do Antônio na aula passada, ele foi muito dedicado fazendo a petição dele. Agora eu estou doido para ler, eu preciso ler para a gente poder ver como é que está o teu conhecimento. Tá bom, Antônio? Aula 2. Avançando na nossa construção de raciocínio. A aula 2 não tem tanto conteúdo importante para o caso concreto. Repetindo, não quer dizer que esses tópicos que eu estou postando para vocês aqui comentando que irão cair na prova. Não vão. O que vai cair na prova é o que a gente vai debater na próxima aula. Não vou passar as questões da prova, mas o conteúdo vai ser passado de novo, em forma de revisão, e o vídeo vai ser gravado. Isso vai fazer com que a cabeça de vocês fiquem bem focadas no tema. E vocês não vão ficar dispersos em prova e também superar a etapa do Direito Civil 2. Vocês vão estar sempre lembrando do Direito Civil 1 e usando aquelas palavras-chave para poder construir novos raciocínios e novas estruturas mentais para as outras matérias que vocês estão estudando, tá? A aula 2, nós falamos o seguinte: Direito Civil, conceito e conteúdo. O que nós precisamos absorver da aula 2 para poder realizar a nossa petição? É que o direito civil ele norteia nossas vidas em sociedade do nascimento até a morte. Nascemos, nós já somos capazes e adquirimos personalidade. Então, nós podemos praticar atos da vida civil. Nós vamos falar sobre isso na próxima apresentação. Quando eu vier aqui, vai cair nessa parte. Então, nós estamos tratando de relação interpartes. Nós estamos tratando de um contrato, nós estamos tratando de proprietário, nós estamos tratando de locatário. Locador e locatário, intenção de realizar vontades, realização de contrato de locação, previsto em lei especial, normas dispositivas e cláusulas contratuais que, no nosso caso, estão sendo violadas pelo locatário. Apesar do proprietário locador ter falecido, as cláusulas contratuais desse aluguel estão sendo violadas. Por isso, a família do falecido buscou o Grupo A para consultoria e realização do seu desejo, da sua vontade, que é o ajuizamento de uma ação de despejo com cobrança. Tá? Então, sabemos que o Código Civil, o Direito Civil, ele vai tratar de relações da comunidade, relações da sociedade, relações entre pessoas, relação entre pessoas e coisas, relação entre coisas e pessoas, relação entre poder público e pessoas. Então, o direito civil ele vai nortear a vida em sociedade. Está dentro do nosso caso concreto. Pessoas naturais. Pessoas naturais da aula 3 e emancipação da aula 4, direitos da personalidade da aula 5, estão completamente imersos no nosso caso concreto, hipotético. Concreto e hipotético, né? Porque eu tirei o caso de um caso concreto e montei um caso hipotético. Falando melhor, caso hipotético. Pessoas naturais. Personalidade e capacidade. Nascimento com vida. Artigo 2º do Código Civil. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, nós temos ali, a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Falando de
de direito de personalidade, falando de capacidade de ser parte, falando de capacidade processual, nós temos que destacar 3 situações previstas no nosso Código Civil, tá? Do nascimento com vida até os 16 anos, tratamos de pessoas absolutamente incapazes. Dos 16 anos até os 18 anos, tratamos de pessoas relativamente incapazes. De 18 anos em diante, tratamos dos capazes. Não quer dizer que, após os 18 anos, todos são capazes. Em tese, todos serão capazes, porém, os maiores de 18 anos que possuírem algum tipo de doença ou algum tipo de vício, tudo que eu estou falando agora está previsto no Código Civil. Eles podem se tornar incapazes, mesmo com maioridade. E aí, para que eles realizem todos os atos da vida civil, dependem de representação, tá certo? O fim da personalidade é a morte. O evento morte causa a interrupção e cessa os direitos da personalidade. E aí começamos a trabalhar o direito sucessório para os familiares e herdeiros daquele decujus, que é o nome que se diz para quem é o morto, o falecido, se chama decujus, tá certo? Então, o que nós temos que ter agora em mente? Todos são capazes de exercer a vida civil, salvo algumas exceções, tá? Nós estamos tratando aqui de um caso de ação de despejo onde o pai que é vivo está preso, a mãe que é viva está internada e a filha que é viva é casada e possui 3 crianças dentro de casa. E ela era menor de idade quando entrou no imóvel. Tá? E aí a gente vai ter uma série de situações para trabalhar, é onde eu quero essa liberdade de pensamento de vocês para colocar no papel. Se essa menina casou e teve filho na menoridade, com 16 anos, por exemplo, com 15 anos, por exemplo, ela automaticamente vai adquirir a sua maioridade pelo casamento. Tá? Então, eu gostaria que vocês tivessem pego o artigo que fala sobre isso, que eu não vou falar agora, e colocassem no papel, tá? E aí explicar essa situação. Olha, ela é menor de 16 anos, ela é absolutamente incapaz, ela realizou o casamento permite que ela passe a exercer todos os atos da vida civil, ela antecipa, ela começa a adquirir total direito de praticar atos da vida civil. Então, ela passa a ser, em tese, né, legalmente falando, uma pessoa maior. Ela goza dos direitos do absolutamente capaz, ela goza do direito do capaz, ela não tem mais o direito de absolutamente incapaz, tá? Ela goza do direito de ser capaz de forma legal, conforme prevê o Código Civil. Então, essa era a dinâmica que eu queria que vocês colocassem no papel. O ponto da emancipação dela, vem para cá, para a aula 4. Nós falamos de aquisição antecipada de capacidade civil plena. Essa menina, com o casamento, ela conseguiu se emancipar de forma legal, prevista na lei, através do casamento, e a partir desse casamento ela começa a exercer todos os seus direitos, toda a sua capacidade civil plena com o casamento. Nós temos aí uma situação de emancipação legal. Agora, professor, posso idealizar uma outra situação? Pode. Você pode idealizar. Nós podemos até idealizar uma emancipação voluntária, né? Ela, quando com 15 anos, começa a se apresentar como uma pessoa bem razoável nas tomadas de decisões, o pai é traficante de drogas, a mãe é usuária de remédios, e aí a família decide emancipar essa menina de forma voluntária, não tem problema nenhum. Poderia criar uma situação hipotética em cima disso. Poderia criar uma situação hipotética em cima da emancipação judicial? Pode, com certeza. A mãe ou o pai poderia ajuizar uma ação e o juiz decidir, falar, olha, eu, pai, gostaria que a minha filha de 15 anos começasse a exercer
a sua plena capacidade civil, mas a mãe não. A mãe é doente porque ela toma muito remédio. E eu, pai, sou usuário de drogas e eu sei que a minha filha tem condições, mas a mãe acha que não, a mãe acha que nós temos que cuidar. Então o juiz vai decidir, entende? Então eu trouxe para vocês aqui 3 situações. A emancipação voluntária, quando a família decide junto com o menor, a emancipação judicial, quando o pai ou a mãe não aceita essa antecipação da capacidade civil plena, e a legal, que foi o que aconteceu com a nosso caso concreto, ela casou. Tá? Então, vocês poderiam criar situações em cima disso. Eu falei ainda há pouco sobre a questão dos direitos da personalidade. Nós falamos aqui um pouquinho sobre isso. Falamos do nascimento com vida, nós falamos, até eu posso voltar a tocar no assunto sobre a questão de interpretação, de que tem algumas pessoas, alguns doutrinadores que entendem que a personalidade ela só vai ser adquirida com o nascimento com vida, outros através da concepção, tá certo? Então vamos caminhando já para o final. Na aula 5, nós falamos de direitos de personalidade e suas características. Essa parte não tem tanta influência nem tanta importância, mas a que tinha mais importância era a aula 4, falando da emancipação, e a aula 3 para poder discorrer sobre tudo isso aqui. Tá? Eu sei que alguns alunos atingiram esse objetivo. Tá? Aula 5, direitos da personalidade e suas características. O direito da personalidade ele é vitalício, ele é absoluto, ele é ilimitado, ele é inato, porque nós adquirimos desde o nascimento. Ele é extrapatrimonial, porque não tem auferimento pecuniário. Ele é imprescritível, não se prescreve o direito da personalidade. Pode-se prescrever o direito de pleitear alguma coisa, mas a personalidade não. É intransmissível, de fato, é intransmissível e irrenunciável e relativamente indisponível. Então, também nós falamos sobre a questão invasão ao corpo. Nós falamos sobre cirurgia, nós falamos sobre deixar disposto aquele corpo para a realização de uma cirurgia, para evitar risco de morte. Então, essas são as situações que eu citei. E aí, na aula 6, eu falei de pessoa jurídica com vocês, nós conversamos. Pessoa jurídica vai cair na prova, porém, essa aula 6 não foi objeto da nossa dinâmica. Tá? O que eu queria falar também para vocês é que, na realização dessa dinâmica de sala de aula, alguns puxaram o primeiro dia que nós conversamos sobre a apresentação do direito civil, quando eu falei de um caso concreto. Nós podemos estancar essa ação de despejo com uma ação de uso capião. E vocês lembraram, perguntaram em sala de aula, não é a nossa matéria, mas como fazer a ação de uso capião? Não era para vocês fazerem uma ação de uso capião, não era isso não. Era para vocês mencionarem na contestação que o marido da menina, da filha, né, que está na casa, havia ajuizado uma ação de uso capião, porque lá ele reside por tantos anos, e aí nós iríamos desenhar uma estratégia sobre isso, e mencionar um número na contestação, requerendo, a título de preliminar, a suspensão do processo do despejo até o julgamento final da ação de uso capião. Essa também seria uma saída para vocês usarem na nossa dinâmica, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de participar dessa dinâmica, que vocês tenham debatido bastante, que tenham entrado no conteúdo da matéria em sala de aula, que tenham discutido com seus colegas, tá? E agradeço aí a atenção de todos vocês. Na próxima aula nós vamos fazer aula de revisão, onde nós vamos também comentar um pouco sobre alguns tópicos. Vou gravar uma revisão de todas as aulas de uma maneira bem simples, para vocês fazerem a ligação entre os assuntos, e aí, na segunda semana, já indo para a segunda quinzena de abril, né, nós vamos fazer a prova e eu tenho certeza que vocês vão se dar bem. Não é a questão da nota e não é a questão do ponto, é a questão de vocês conseguirem assimilar o conteúdo da matéria. E aí, se vocês conseguirem, não vai ter para ninguém. Beleza? Valeu, Antônio. Bom final de semana aí para vocês, para toda a família de vocês, tá? Então, estou à disposição. Mandem mensagem no grupo e mandem mensagem aqui embaixo nos comentários do vídeo se vocês precisarem. Um abraço e até a próxima.